Estamos de volta com o Argumento e a nossa consulta pública com o médico ortopedista Jean-Clay Machado sobre vários detalhes. Ele já falou aí sobre ombro, cotovelo, vamos agora explorar coluna, vamos explorar joelho, calcanhar e assim por diante. Doutor Jean-Clay, isso interessa a todos nós. Nós estamos numa fase aí de busca de qualidade de vida, mas também ainda tem gente que vai para a academia em busca de maiores músculos e assim por diante. E acabam tendo problema, porque esbarram num problema ortopédico e aí que vão engordar mesmo, não é verdade? O que é que existe de novidade com relação à coluna, que é um problema sério, responsável pelo maior absenteísmo no trabalho brasileiro, e eu acho que até mundial, né? Mundial, é. E que afeta a todos a partir de determinada idade, não é verdade? A estatística da OMS, ela fala que em cada 10 pessoas, 8 a 9 pessoas têm ou terão dor na coluna. Então, a coluna é a causa mais comum. E ela é a causa mais comum porque ela conflui todos esses aspectos de peso, de atividade física, de estresse. Então, para que você tenha uma saúde adequada da coluna, você tem que ter uma postura adequada, você tem que ter um controle adequado do seu peso, você tem que fazer uma atividade física regular, você tem que trabalhar bastante a tua musculatura da coluna. E o que tem de novo em relação à coluna é a importância da musculatura do quadril. Porque se eu tenho uma musculatura do quadril bem equilibrada, eu sobrecarrego menos a coluna. Isso é algo extremamente importante. Você tem uma musculatura, que a gente chama de musculatura abdutora, né, bem preparada. Isso protege a coluna. Então, o que você precisa é fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura abdominal, de fortalecimento da musculatura paravertebral e de fortalecimento da musculatura do quadril. Além disso, você tem que ter uma musculatura bem alongada. Com o estresse do dia a dia, as pessoas são cada vez mais contraturadas. A ansiedade, a preocupação, ela gera contraturas. Então, você precisa ter uma musculatura bem alongada. Bem, o alongamento, a preparação, condicionamento muscular, isso, antes de chegar na corrida, no boxe, do crossfit. Isso é importante. Isso seria o ideal. Isso é o ideal. A grande maioria faz o contrário. Começa logo pelo grande impacto, pensando que vai perder peso imediatamente. Exatamente. E até perde peso, mas o problema é que junto com isso vem as lesões. Aí você tem um problema, você gera um problema para tratar outro. Então, o ideal, você tem modalidades de atividade física que você pode perder peso sem gerar impacto. Piscina, por exemplo, funciona bem. A hidroginástica, a própria natação, funciona bem. Então, tem coisas que você pode fazer com baixo impacto ou sem nenhum impacto que te ajuda a perder peso. E aí, essa atividade de impacto, você precisa estar no seu peso ideal, para que você possa fazer isso com menor risco. Então, qual que é a recomendação? Você faz a sua atividade física sem impacto se você está acima do peso, melhora a tua musculatura, faz musculação. A hora que você chegar no peso ideal, aí você começa a fazer atividade física de impacto, como é o caso das corridas. O que não pode inverter a ordem, porque quando você inverte a ordem, você tem um número de lesão infinitamente maior. Eu ouço muita gente que quer perder peso, está com sobrepeso, quer perder peso, começa a correr. Aí sobrecarrega o joelho, o calcanhar e assim por diante. E assim por diante. É muito comum. A gente recebe muito fratura por estresse. Então, essa sobrecarga, ela gera um estresse no osso, isso acaba gerando microfraturas, o paciente tem dor, você faz radiografia, não aparece nada, você faz tomografia, não aparece nada. É preciso que seja feita uma ressonância, uma cintilografia óssea para você fechar o diagnóstico de fratura por estresse. Isso é uma das causas mais comuns, essas corridas. Então, tem que ter muito cuidado. É importante? Vale a pena fazer atividade física? Sempre. Mas de uma forma responsável, de uma forma cadenciada. Você começa a pegar Nada será resolvido imediatamente, demanda tempo. Porque você tem que pensar a médio e longo prazo. Você não tem que pensar a sua vida a curto prazo. Você tem que pensar a médio e longo prazo. Então, se condicione, né? Se prepare, aí você tem condições de fazer uma atividade física sem o ônus das lesões. E não é qualquer pessoa, né, doutor Jean-Clay, que está apto a correr ou a pedalar tantos quilômetros e assim por diante. Não, deve variar, não é? Variar. E eles deveriam fazer uma avaliação antes de começar a história. O ideal é que você faça uma avaliação médica, não só com o ortopedista, mas também com o cardiologista, para você não ficar sujeito a lesões, a complicações graves, e depois você faz um condicionamento com o educador físico, né? Então, o educador físico ele é fundamental nesse processo. E hoje a gente tem uma modalidade, sobretudo para os pacientes idosos, chamada musculação terapêutica,
que são profissionais, seja educador físico ou fisioterapeuta, que estão preparados para condicionar um paciente já com doença prévia. Então, você tem um paciente já com artrose, não é qualquer atividade física que ele está preparado para fazer. Você tem que adaptar a atividade física para a necessidade dele, para as limitações dele. Bem, alguém lhe procura antes de começar uma atividade física? É raro, mas acontece. É raro, mas é mais comum o inverso. A pessoa começa Sim, já chega com dor, com lesão. Ah? Exatamente. E o joelho? O joelho, assim como o ombro, quem joga vôlei, basquete, afetará o ombro. Mas quem joga futebol, quem faz corrida, afetará o joelho. É isso? Sempre haverá esse desgaste? Não necessariamente, mas são vários fatores. Para o joelho a gente tem influência da musculatura, sempre a musculatura é importante. Então eu tenho que ter uma musculatura da coxa bem condicionada, musculatura de quadril bem condicionada para proteger o meu joelho. E tem a questão dos alinhamentos, né? O paciente que tem uma alteração no alinhamento... No alinhamento, o paciente que tem a perna torta, seja o genovaro, que é a perna torta para fora, ou o genoval, que é a perna torta para dentro, que é o junteiro, esses pacientes eles têm um risco maior, porque existe uma coisa que chama de eixo mecânico que determina por onde passa o peso do corpo na hora que a gente anda. Se eu tenho o meio bem alinhado, ele cai no meio do joelho. Se a perna é torta, vai cair para um lado ou para o outro, dependendo da deformidade. Isso gera sobrecarga e isso aumenta o risco de artrose e de doenças dessa natureza. Depois da coluna vem o joelho em nível de demanda e depois o ombro. Ombro, isso. Joelho e ombro são bem próximos, é coluna, primeira demanda, depois joelho e ombro. Doutor Jean Claes, o senhor é líder de uma equipe dentro do Hospital Porto Dias de alta performance na área de ortopedia. Isso me parece que já deu certo, já funciona, já está até criando escola, não é isso? Isso, a gente já tem 1 ano e 2 meses que esse modelo assistencial foi implantado, os resultados têm sido fantásticos. Multidisciplinar. É multidisciplinar, nós temos geriatra, clínico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, infectologista, psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro, quer dizer, uma equipe... Isso acelera melhora a cura do paciente? Tudo. Uma ideia, Mauro, o que aconteceu no hospital foi que a gente em 6 meses diminuiu a 1/3 o tempo médio dos pacientes que internavam pelo pronto-socorro. A nossa média de internação era de 9 dias, hoje é de 3 dias. E a gente recebe no hospital, como um hospital de referência... Mesmo pós-cirúrgico? Esses são pacientes cirúrgicos. Então, hoje o paciente interna num dia, 90% deles são operados no dia seguinte e boa parte deles recebe alta no dia subsequente. Então, quer dizer, isso diminui o índice de complicações, isso diminui o índice de reoperações. Hoje a gente tem um controle de tudo que acontece dentro do hospital. Os resultados têm sido realmente extremamente satisfatórios. Hoje a gente está com resultados comparáveis a grandes centros do mundo inteiro. Isso nos deixa muito orgulhosos, porque nós estamos numa região que é considerada uma região mais carente, mas com profissionalismo, com uma equipe bem preparada, com uma estrutura que o hospital nos permite. A gente tem hoje condições de dar um atendimento de qualidade à nossa população. E a tecnologia disponível, robô, coisas laparoscópicas, já chegou direto a gente tem tudo que for necessário. Tem navegador, tem tudo que tem de última geração. A gente tem um parque tecnológico no hospital extremamente completo que atende às nossas necessidades. Então isso faz com que a gente possa realmente fazer uma ortopedia de ponta. Bem, o sucesso dessa equipe, agora o hospital montou um de coluna. Isso, usando os mesmos princípios, só que a coluna tem algumas particularidades. Então, para a equipe de coluna, nós agregamos uma reumatologista, que tem formação voltada para a área de coluna. Porque a gente recebe não só o paciente cirúrgico, mas também o paciente com dor na coluna, que você não consegue tratar a nível ambulatorial. Então, esse é um paciente que precisa de um acompanhamento hospitalar, né, multiprofissional, e a nossa reumatologista ela consegue fazer essa visita linear, ela também tem informação em dor, então isso facilita muito a recuperação dos nossos pacientes. Bem, a velocidade de novidades na medicina é muito grande. O senhor acaba de realizar um congresso aqui nacional. Resumindo, o que é que tem de grande novidade que foi apresentar no congresso para toda essa área que nós falamos? Então, a maioria das novidades estão nos conceitos, né? Os conceitos são cada vez mais sólidos no sentido de como você deve fazer o tratamento dos pacientes. Especificamente em prótese, hoje a gente tem acesso a próteses das melhores do mundo inteiro. Então, como a gente tem cada vez mais pacientes idosos, é mais comum que você necessite fazer
artroplastias, que são as próteses, e hoje a gente tem acesso no Brasil às próteses mais modernas. A recuperação é rápida? A recuperação é cada vez mais rápida. Principalmente com prótese? Com prótese, cada vez mais rápida, a gente consegue devolver o paciente à sua atividade. Eliminar a dor, que é o grande problema. A dor, quando a gente faz a prótese para a artrose, cuja principal causa é dor, a dor ela melhora muito rapidamente. O paciente já no dia seguinte, a cirurgia já está com uma dor bem mais controlada. E aí você tem um processo de reabilitação, e isso leva para a prótese de 3 a 6 meses em média. O evento correu tudo bem, todo mundo chegou bem, foi embora bem, levando muita informação. Graças a Deus, foi um evento realmente que tudo ocorreu da melhor forma possível. Nós trouxemos para Belém o que tem de mais moderno em termos de projeção. Nós fizemos um evento com padrões internacionais. O Congresso de Ombro nunca tinha vivenciado o que a gente conseguiu trazer para Belém. Nós tínhamos um telão de alta definição que tinha 21 metros de largura por 4 de altura, era maior do que um cinema. Isso foi uma das grandes sensações do Congresso, e a maneira que o paraense tem de receber, Mauro, é algo que encanta todos que vêm aqui à nossa cidade. Nós temos prazer, hoje nós temos na ortopedia uma equipe muito capaz, que nós já temos uma maneira de fazer, a gente divulga que é a maneira paraense de fazer congresso. Esse já é o 4º congresso nacional que a ortopedia paraense cedia, e cada um melhor do que o outro. A gente tem cada vez mais certeza que a gente está preparado para isso, e os nossos próximos passos são trazer outros congressos nacionais de especialidade, e o Congresso Nacional da Ortopedia, que é um congresso muito grande, que já está na sua 50ª edição e nunca veio para a região norte. Então a gente acredita que nos próximos 4, 5 anos a gente tem a condição de trazer para Belém esse congresso que reúne mais de 4, 5 mil pessoas para a nossa cidade. Dr. Jean-Clay Machado, muito obrigado por essa consulta pública, por essas informações, são detalhes interessantes que eu acho que pode ajudar muita gente. Com certeza. A gente obrigado mesmo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bom estar aqui com você, Mauro, e eu quero me deixar à disposição caso alguém queira fazer algum tipo de questionamento, está aqui sempre à disposição em nome da sociedade. Ok, muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo. Tchau.